Muito bem, vamos debater agora algumas das principais cenas do episódio de hoje. Vamos começar com uma cena. Deixa eu ver aqui, eu tenho a minha anotação aqui qual é. É a primeira cena do episódio. Né? Vamos ver a primeira cena do episódio, aquele embate ali entre né, a professora e a religiosa fanática. Pessoal, assim, ó, tem até a gente falando sobre a Louise Fletcher, tal, que ela dá realmente um show nesse episódio, mas eu tive que cortar muitas cenas, né, para não ficar muito extenso e não dar aquele problema do YouTube ficar bloqueando. Então, no fim, assim, tem várias coisas que eu tive que deixar de fora, que com o coração partido, assim, porque valia a pena a gente ver, né? Mas vamos seguindo assim, vamos ver então a primeira cena. Uau, sensacional! Assim, ó, a professora Keiko é minha heroína, minha heroína, a professora que eu quero nas salas de aulas. E aí, gente? É isso aí. Sabe o que me lembrou isso daí? Me lembrou, vocês já viram falar em pastafarianismo? Já viram falar? É uma religião falsa, fundada por um cara, acho que em 2005, depois de... Onde foi mesmo? Acho que eu até abri aqui. Na Pensilvânia, nos Estados Unidos, eles passou um projeto de lei obrigando os professores a ensinar criacionismo na escola, né? E criacionismo é uma coisa muito genérica, né? Eles não podiam chegar e falar, ó, você tem que ensinar a religião tal, tal, tal. Então tem que ser criacionismo. Então esse cara, deixa eu ver como é que é o nome dele, chamado Bob Anderson, ele criou uma religião chamada pastafarianismo, onde ele alega que o criador é uma grande macarronada Já vi isso. uma grande macarronada que Sim. sobrevoa o espaço e a grande macarronada criou a grande massa e da grande massa surgiram todos os seres vivos. E aí ele criou toda a Bíblia da coisa, a ideologia. E como é que você vai provar que ele está errado? É óbvio que ele fez isso tirando sarro, é óbvio que é papel. Mas já que se trata de lei, então eles teriam que ensinar o pastafarianismo também, junto com as crenças cristãs, lá na Pensilvânia. E aí virou um enrosco, não sei como é que isso se resolveu, mas a ideia era essa, né? Tentar mostrar o ridículo de você obrigar um professor de ciências a ensinar o criacionismo, não tem nada a ver. Criacionismo é uma coisa. Você quer instituir criacionismo? Então desenvolva o ensino religioso. Paga um profissional, e esse profissional vai entrar lá dentro e vai ensinar ensino religioso. Você não pode fazer o professor de ciências explicar isso, né? É como pedir pro professor de matemática ensinar tricô. Não tem nada a ver, né? É outra ciência, é outra coisa, né? Então, o pastafarianismo ele tem essa ideia e virou um impasse lá na Pensilvânia, porque, segundo a lei, você teria que ensinar o pastafarianismo também. Você teria que ensinar para as crianças que a grande massa macarrônica, junto com suas almôndegas, criou o mundo, né? Criou a massa que deu origem ao mundo. Enfim, foi uma forma inteligente de denunciar esse processo, né? O que a Caio está fazendo aí é completamente errado, né? Se a Caio quer que as crianças aprendam, ela então que peça licença para a professora Keiko, possa uma vez por semana ensinar ensino religioso para elas, durante seus intervalos, 1 hora por semana, pode ser, pronto, estava tudo resolvido. Não, mas o que ela quer é que a Keiko pare de ensinar, tanto que ela pede isso, né? Formalmente. Esse é aí que está o problema, tá? A questão não tem nada a ver religiosa contra a ciência, até porque boa parte dos cientistas são religiosos também. O próprio Einstein dizia que acreditava em Deus. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? O problema é ela querer impor o seu pensamento em relação ao que a Keiko está ensinando. O Marcelo começou a falar, estava com o microfone fechado. Pode falar, Marcelo. Então, esse episódio me lembra, eu acho que eles se inspiraram, não sei se eu perdi algum comentário que talvez tenha falado isso, mas ele lembra demais um filme de 1900 O Vento Será Sua Herança. Isso, O Vento Será Tua Herança, com Jack Lewis e o famoso... oh, meu Deus do céu. O ator que faz o advogado lá dos religiosos, né? Eu esqueci o nome. Também não lembro. Que leva um macaco para o tribunal, alguma coisa assim. Tem toda uma coisa. É uma discussão sobre um professor que está ensinando justamente ciência, né? Ciência darwinista e um cara da igreja lá, pessoal conservador, quer dizer, um tema antigo, né? Que a gente já percebe
muito forte ali nos anos 50, anos 60, e essa discussão da ciência, religião e tal. E esse episódio ele traz esse cenário muito parecido, mas de uma maneira também muito interessante, porque não tem um debate jurídico. Você tem um embate de posições diferentes. E eu não sei se a gente vai ter outros elementos aí, mas é interessante como o Cisco vai se definindo na posição que ele entende que tem que ter ao longo dos acontecimentos. No começo ele tem uma posição, né? E no final ele Akira, tem uma posição até um pouco dúbia, e no final ele assume uma posição muito mais clara de separação entre os elementos, entre essas forças. E é lógico, né? A gente tem aí uma disputa de poder, que é o elemento político também na trama, que não está presente no Vento Será Tua Herança. Aí é um elemento inovador dessa trama que realmente é muito marcante. Eu queria dizer que eu acho que a gente não precisa ensinar só ciência quando a gente fala da origem das coisas. Eu mesmo comecei a ler ontem Narrativa Tupinambá da Criação. Eu acho que a gente podia ensinar na escola também. Uma vez eu fiz o seguinte, assim, até tem colegas que não concordaram e outros acharam maravilhoso e falaram, vou adotar. Vocês lembram aqueles gideões internacionais que distribuem os Novos Testamentos, pequenininhos, azuis, desde sempre nas escolas? Eu recebi na escola. Eu também. Eu estava na minha aula lá, com uma turma de 7º ano, chegou a patota do Novo Testamento. E eu disse para eles, olha, meu amigo, tudo bem, respeito o trabalho de vocês, mas na minha aula, não, tá? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E eles, não, tudo bem, beleza, tranquilo. Se vocês quiserem entregar para eles lá na saída, olha, façam o trabalho de vocês, não estou sendo um radical, né? Mas eu acho que o Estado é laico, a escola era pública, eu acho que não cabe isso, sabe? E aí aproveitei já para discutir isso com os alunos, né? Porque eles ficaram, por que não pôde? Então, daí eu expliquei para eles os princípios da laicidade, não se deve. E mesmo assim, nessa escola que eu dava aula, tinha um banner com a cara de Jesus Cristo no refeitório. Então, essa é uma será das que em vez coisas de... Pode falar, Devin, pode falar. Pode falar. Que nós mais vemos aqui no Brasil. Na maioria das escolas, até alguns anos atrás, havia um crucifixo dentro das salas de aula, na secretaria, enfim. Sim. As comemorações de Páscoa e de Natal, elas são basicamente católicas, embora se utilizem de símbolos, né? Que são símbolos pagãos. E cristãs, algumas vezes chamam pastores, aí abrem exceção para isso. Eu nunca vejo nenhuma representatividade da religiosidade dos povos indígenas, e só no mês da consciência negra é que eu sempre percebia que havia aquela chamada para as pessoas que lidavam com as terreiras, com o candomblé, com a umbanda, principalmente. Mas é algo assim muito estranho, porque quando eu olhei aquela sala de aula da Keiko, a primeira coisa que me chamou a atenção, eu quase coloquei como um down, era a disposição das classes e das carteiras e das cadeiras. O mesmo padrão do século XIX, é o vigiar e punir, é padrão presídio, escola e hospício, um enfileirado atrás do outro, sendo observados pelo mestre que fica ali na frente, sentadinhos assim nas classezinhas. Aquilo me deixou muito chocada. Eu não lembro de ter visto outras salas de aula, assim, não me lembro agora. A idade está pegando, o Covid também, então a gente não lembra muito dessas coisas. Mas aquilo me chamou a atenção. Óbvio que o discurso a gente sabia de cercear a liberdade de expressão dos professores e imputar uma determinada religião. Mas o formato de uma sala com os alunos daquela maneira me deixou um pouco assim... Nossa, né? Não podia ser uma coisa... Olha aqueles jardins maravilhosos que se tinha em Beijar ali. Não se podia fazer algum tipo de aula em que o mundo das ideias fosse discutido deambulando pelo mundo das coisas, por exemplo. Né? Então, aquilo me chamou, a estrutura física ali, a neuroarquitetura, na verdade, me chamou a atenção. Aquilo já ficou mais opressivo.
E essa questão do cercear e da entrada dela sorridente, que eu achei fenomenal. Quando você chega a observar a expressão dela entrando de manso, com aquela voz bem tranquila falando ali você sente já aquele gelo, sabe? Aquela coisa chegando, parece que é uma onda que vem junto. Eu achei isso espetacular ali. Eu disse, pronto, ali tá armada. Muito de leve, muito sutil. Ela deve ter a tríade sombria dentro dela, porque é um comportamento que tu fica entre um psicopata, um narcisista, né? Ela é psicopata, com certeza. Eu não tenho dúvida disso, né? A personagem. Maravilhoso. Aquela cena de abertura foi maravilhosa. Então, incrível, assim. Mas me chamou muita atenção disso, a neuroarquitetura de uma sala de aula ali.